Boa tarde a todos. Me chamo Vanessa. Faço doutorado na Universidade de São Paulo, no Departamento de Engenharia de Alimentos. Meu projeto de pesquisa é com insetos. Irei apresentar para vocês os insetos na alimentação humana. Sou formada em tecnologia de alimentos. O crescimento populacional estima-se que até 2050 teremos 9 bilhões de pessoas, só que pesquisas recentes já falam em 9,5 bilhões de pessoas em todo o mundo. Com isso, havendo a necessidade de se buscar fontes alternativas para a produção de alimentos, já que, devido à grande demanda da população, teremos que produzir mais alimentos. Mas estão em busca de alimentos que não causam tanto dano para o meio ambiente como a agropecuária. Então, assim surgindo o interesse pela entomofagia, que é se alimentar-se de inseto. Por ser fonte de proteína, tendo quatro vezes mais proteína do que quando comparado com a proteína animal. Assim, a entomofagia também tem benefícios ao meio ambiente, 5 vezes mais. Por quê? Porque não precisa de grandes áreas de produção para sua produção, não há necessidade de alta demanda de recursos hídricos. Então, qualquer pequeno espaço você consegue fazer o desenvolvimento da criação do inseto. Aqui a gente está vendo, né, que o desenvolvimento sustentável, que é um desejo da ONU até 2030, que a gente consiga desenvolver alimentos altamente sustentáveis, que passe todo por um processo, que não se perca nada. E o inseto, a gente consegue isso. Por quê? Porque o inseto, quando ele está em desenvolvimento, em fase de larva, ele tem que ser alimentado e geralmente se alimenta ele com resíduos de alimentos. Um exemplo, igual a larva de mosca soldado que eu trabalho com ela foi alimentada com resíduos, né? Com os alimentos que não eram mais consumidos no bodejão, os resíduos mesmo que sobrava do bodejão da UFMG, que foram dados para elas em trato. Como eu estava falando, né, a entomofagia, por que o interesse, né? Devido às elevadas concentrações, tanto de proteína, de lipídios, de compostos bioativos, de vitaminas, minerais, mas essa alta concentração de nutrientes são encontrados na fase de pupa e larvas. É onde se tem a maior concentração de nutrientes e compostos bioativos. E por que, né, por que essa necessidade tanto de se adicionar inseto na alimentação humana? Por causa do aumento da população, a gente está acabando com os nossos recursos naturais, com a produção desenfreada de alimentos, e o inseto ele não causa tanto dano ao meio ambiente como quando comparado com as outras proteínas. Então, ele pode ser sim um substituto para a proteína animal. Quando eu falo proteína animal, eu falo bovino, suíno, aves, peixes, né? Todos os animais que a gente consome. Porque quando você gasta não sei quantos litros, né? Altos litros de água para produzir, né? Por exemplo, um frango, o inseto você vai gastar um terço desse valor. Então, ele se torna um alimento altamente sustentável. E outro benefício também é o cultivo do inseto, porque ele pode ser cultivado em pequenas propriedades. Então, pessoas carentes também podem, logicamente, com todos os, todas as recomendações, né, de vigilância sanitária, mas ele não precisa de altos números de terra, ele não precisa de uma expansão, né, de territorial muito grande para você. Pequenos espaços você consegue produzir o inseto. E também, não só a indústria alimentícia que tem buscado, que tem tido esse interesse pela entomofagia, mas também a de biocombustível, devido ao seu óleo ser rico em compostos, né, em ácidos graxos saturados e insaturados. Esse gráfico aqui, né, mostra
os insetos mais consumidos, né? Que são os besouros, as largatas, as vespas. Quando falo vespas, entra, né? Da classe entra abelhas e formigas. Os grilos, que também tem os gafanhotos, os percevejos, que entra as cigarras, né? As cochonilhas e o pulgão. Quando eu falo as libélulas, libélulas e moscas. Então, como vocês podem ver, o que tem maior consumo hoje em dia são os besouros, que também são conhecidos como Tenebrio molior, que o consumo dele chega a ser a 31%. Só que a gente está vendo que o crescimento dos outros também, né, dos outros insetos, tem crescido. Aqui vocês têm, né, o mapa. E onde se tem o maior consumo de inseto é na China, Indonésia, Tailândia, sendo a Tailândia uma das maiores produtoras de grilo, né, do mundo. Mas você também tem o consumo de inseto na África, na América Latina, mas os continentes que mais consumem insetos são a Ásia, a África e a América. Mas uma coisa que se deve chamar a atenção é que só no Brasil existe mais de 135 espécies de insetos comestíveis. Um muito normal, entre aspas, né? Aqui é a farofa de formiga tanajura. Ela é mais conhecida no norte e no nordeste. E nos países também da América do Sul é muito comum. Na Amazonas também você tem outro, né, que é o tenebro, que é o largato a larva de coco, né, que é muito consumida, porque tem um sabor, é uma iguaria que tem um sabor de coco. Então aqui a gente vê em roxo, aqui já é a Europa. Na Europa, em 2015, teve uma regulamentação para inserir insetos na alimentação humana. Né? Foi feita assim uma regulamentação embasada em cima de estudos feitos, né, dos benefícios de inseto para se ter, mas ainda não é todos os insetos que são permitidos. O Tenebro molior, né, já é aceito, e o grilo também, que é o Anchieta domestic. Só que já tem uma lista de outros insetos para serem adicionados a essa regulamentação. Para vocês terem uma noção, a África, até 2014, ela consumiu 40% de inseto, né? A alimentação chegava a 40%. Para 2050, estima-se ser 56%, né, de insetos consumidos. Então, o consumo da Ásia também era apenas de 48%. Para 2050 também, se imagina 64%. Então, o consumo de insetos em si, ele está crescendo. Só que a gente do Ocidente, a gente tem um pouco mais de neofobia, que se diz, julga o inseto, né, como coisa nojenta, né? Neofobia é quando você tem nojo de comer alguma coisa. Então a gente liga o inseto a coisa nojenta. Só que hoje em dia você tem criadouros de insetos super regulamentados, tudo higienizado. Então eu acho que com o passar do tempo a gente vai conseguir mudar essa mentalidade, né? Não é só países carentes, você já tem também países igual a Europa que vendem iguarias caras, né, à base de inseto. No Brasil mesmo você já tem startups e empresas que vendem, né, a farinha de inseto para alimentação humana ou para alimentação animal, como adicionado em alimentação de pets, da agricultura, né, e entre outros. O único que não é permitido a adição de inseto na alimentação é o bovino. Para se ter uma noção, existe mais de 113 países que praticam a entomofagia, que é alimentar-se de insetos, como eu mostrei, né? Como eu falei também, a Tailândia é líder global, né, na criação de grilos e também tem muito costume, como você pode ver nessa foto, né, de espetinho de grilo. Isso é super normal na China,
né, na Tailândia, na Finlândia. Então, para eles é cultural, faz parte da cultura deles alimentar-se de inseto. Na África também tem várias tribos, né, que falam que se a mulher que estiver grávida comer uma libélula ou um determinado tipo de largata, o filho dela vai nascer mais forte. Então, assim, o inseto na região do Ocidente, do Oriente, é normal, né? É mais normal, posso dizer assim, do que do Ocidente. Agora irei apresentar para vocês, né, os produtos, subprodutos do inseto, que está no nosso dia a dia. A gente tem o própolis, o mel, o favo de mel, o pólen, a geleia real também. O própolis ele é achado em três colorações, a marrom, a verde e a vermelha. E nele, né, a vermelha ela é altamente nutritiva, tanto que ela é toda exportada para fora do Brasil. A gente encontra ela é produzida, né, numa certa região do Nordeste. A gente também tem o bicho da seda, que produz a seda, que faz o casulo, e também o corante de carmim, que é muito utilizado pela indústria alimentícia. Como vocês podem ver, são cochonilhas que na hora que você aperta elas dão uma coloração vermelha. E esse corante é muito utilizado na indústria de alimentos para dar a cor vermelha, né? Usada como corante. Agora eu vou apresentar para vocês, né, os benefícios que o inseto tem. Eles são ricos em fibras, proteína, como eu já falei, lipídios, ele tem um sabor exótico, igual eu comentei agora, né? Vai depender muito do que alimenta, igual a larva de coco, que se é acostumada a consumir no norte, é por quê? Porque ele alimenta, né, de um coco, então ele fica com esse sabor. Então, muitas vezes ele vai ter muitas pessoas falam que tem sabor de crustáceos, porque por ser da mesma família, então eles têm sabor de camarão. É uma iguaria, assim, é um sabor, né, exótico. Minerais, eles chegam a ter 11 vezes mais minerais que a proteína animal. Compostos bioativos são carotenoides, antioxidantes, né, dentre outros. Então, o inseto, ele é rico em nutrientes, ele é rico em vitaminas. Então, é um alimento altamente nutritivo. A proteína pode chegar de 50% a 82%. A fibra pode ser 11, como eu já falei, né, 11% superior quando comparado com a proteína animal. Os compostos bioativos como polifenóis, né, antioxidantes. Para vocês terem uma ideia, né, do potencial do inseto, 2 kg de proteína de inseto converte 1 kg de massa corporal, enquanto são necessários 8 kg de proteína bovina para transformar em 1 kg de massa corporal. Então, dá para vocês terem uma noção de quanto, né, a proteína de inseto é tão altamente proteica. E sem falar que ela é altamente digestiva também. Aqui a gente tem, né, o ciclo da mosca soldado negra, né, como eu já comentei, né, nesses slides anteriores, que é onde se encontra-se a maior concentração de proteína e lipídios é na fase de pupa e larva, que chega a ser de 15 a 35% a concentração de lipídios. E isso sendo lipídios, sendo óleos, né, ricos em ácidos graxos saturados e insaturados, e também sendo óleos ricos em ácidos graxos essenciais, como ômega 3 e ômega 6. E também podendo ser utilizado como aditivos alimentares, temperos, realçadores de sabor. E também é recomendado pelas Nações Unidas a adição de insetos na alimentação humana. Isso já vem sendo feito em países, né, subdesenvolvidos e desenvolvidos com problemas de desnutrição infantil. Igual alguns países, né, da África já está sendo adicionado a farinha de inseto na alimentação dessas crianças para combater a desnutrição devido ao seu alto valor proteico e baixo também, né, valor, né, para a produção.
Quando falam, né, da digestibilidade, comparado com a de origem vegetal, a farinha de inseto consegue ser, né, de 76 a 98 mais digeríveis do que a de origem vegetal. E também já se tem uma regulamentação feita, como já citei aqui em slides anteriores, da União Europeia da adição de insetos na nossa alimentação devido aos seus vários benefícios. No Brasil, a gente ainda não tem uma regulamentação. A única regulamentação que a gente tem é a RDC 14 de 2014, que fala, que dispõe sobre matérias estranhas em microscópio em alimentos e bebidas, que define seus limites toleráveis. Então, é a tolerância disso, né, na alimentação, mas já se vem procurando, né, o órgão, a Anvisa, para se fazer uma regulamentação sobre a adição de inseto, porque você já tem aqui no Brasil várias startups que estão produzindo, né, insetos para alimentação humana. Um exemplo disso, a gente tem aqui no estado de São Paulo, que é a produção de grilo de 2 startups para ser utilizada em produtos diversos, como barras de cereais, bolos, macarrões. Então, se tem que ter uma normativa, né, para adicionar esse novo alimento na Anvisa. O inseto em pó vem sendo empregado em vários produtos, mas o inseto em si, né, como a gente falou aqui, que na Tailândia costuma comer espetinho de grilo, quando você vê o inseto, aí você dá uma neofobia, né, que é ter nojo de comer determinado alimento. Então, quando você fala assim, comer um macarrão de inseto, um pão com grilo, algo assim, você fica meio assim. Por quê? Porque você fala assim, vai ser nojento, né? Você já fica meio repugnando, alguma coisa assim. Mas o emprego, quando já foi comprovado que quando você usa a farinha, o óleo, né, os derivados do inseto, o nível de neofobia é bem menor. Então, por isso, vem sendo muito utilizado, né, a farinha de inseto ou o pó de inseto em produtos de panificação, porque eles chegam a aumentar de 3 a 10% a mais de minerais nos produtos, de proteína chega de 40 a 70% a mais e de gordura de 15 a 40%. Só para vocês terem uma noção, o teor de proteína, né, quando adicionado 40%, aumentou 40% quando foi adicionado 10%, né, na receita de farinha de grilo. O teor de proteína, quando você adicionou 20%, chegou a 100% de proteína a mais. Então, ele é um enriquecedor proteico, né, com vários outros benefícios, que deve sim ser adicionado à nossa alimentação, devido a esses vários benefícios. Aqui a gente tem, né, o macarrão com adição de farinha de insetos, já existe. Aqui a gente tem o pão. Para vocês verem, esses três pães que tem aqui apresentado na foto, o A é o controle, o B é com 10% e o C é com 20%. Se vocês foram olhar bem, ele não tem uma diferença assim, parece que foi adicionado uma farinha integral, né, que o pão fica mais escuro. Ele não tem o odor diferente de pão, não tem o sabor, porque eu já experimentei. Fica um sabor de pão mesmo, só que ele aumenta a concentração de minerais, né, de vitaminas, de várias coisas, trazendo vários benefícios para isso, para esse alimento. A gente também tem a barrinha de cereal, a gente tem as bolachas, né? E vem se fazendo estudos com vários outros produtos que pode ser adicionado à farinha de inseto ou o óleo de inseto. Aqui eu vou mostrar para vocês o óleo. Aqui você tem a larva de mosca soldado, aí a gente moe ela e aí você pode fazer essa extração do óleo de diferentes modos, ou por extração supercrítica, ou com hexano, ou extração a frio. Várias pesquisas já são feitas para fazer a extração para se ter o melhor rendimento do óleo. Assim que fica o óleo, ele é bem amarelinho. E ele pode ser adicionado
em alimentos também. Ou então pode ser utilizados em cosméticos, em biocombustíveis, como já foi falado aqui. Hoje em dia vem se buscando, né, fontes renováveis de extração para não perder os compostos minoritários que esse óleo traz, que são por serem ricos em ácidos graxos essenciais, né? Então ele é um óleo altamente nutritivo. Aqui eu vou mostrar para vocês algumas áreas de aplicação, né? Os insetos biocombustíveis, como eu já falei, cosméticos, já existe até patente, né, sobre a utilização do óleo de mosca soldado para os cosméticos. Também tratamentos medicinais, a gente já vem se tendo, né, tem uma cultura milenar que se utiliza-se o inseto para tratamentos medicinais. Um exemplo disso, né, medicinais, é na China, que se usa a largata peluda, né? Elas são usadas para curar a calvície. Você também tem na China os besouros aquáticos, que são usados, né, para controlar a infecção de urina, quando você está com a urina solta, para fazer esse controle, para ver há esses tratamentos, como que eu vou dizer, meio que empíricos. Na Tailândia, o escaravello é muito usado para combater a diarreia. Então, como vocês podem ver, nesses países que se tem o maior consumo de inseto, eles se usam para meios medicinais também. E são as referências, né, que eu usei no meu projeto. E muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado da palestra.